Meus irmãos e amigos, com a graça de Deus, nós estamos aqui para servir a Igreja de Cristo e neste serviço queremos oferecer aos irmãos um estudo panorâmico e hoje da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Temos feito isto, estudado as Escrituras através de estudos panorâmicos. E hoje chegamos à primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Uma epístola rica em seu conteúdo, rica em suas instruções para a Igreja de Cristo, a Igreja contemporânea. Quero começar então este estudo fazendo menção desta carta no que diz respeito ao seu autor. É atribuído esta carta a Paulo, e já no capítulo 1, o verso 1, nós podemos encontrar esta identificação. Ele mesmo, Paulo, diz, capítulo 1, verso 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstene, a Igreja de Deus. Então, temos o autor desta carta, Paulo. Esta carta foi escrita no ano 56 ou 57 depois de Cristo. Então, no primeiro século, Paulo escreveu quando ele estava em Éfeso. É considerado como um versículo-chave desta carta o capítulo 3, o verso 16 e verso 17. Quero também compartilhar com vocês. Capítulo 3, verso 16 e verso 17, que está escrito assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Este texto, ele dá um norte para esta primeira carta aos Coríntios, visto que o contexto que esta igreja vivia, é dito que a cidade de Corinto, ela tinha duas grandezas. O que é isto? A grandeza no que diz respeito a ser uma cidade, para aquela época, uma cidade moderna. A grandeza no que diz respeito a ser uma cidade de uma população de quase 500.000 de pessoas. Uma cidade comercialmente rica, devido ao seu posicionamento do mundo de então. A cidade de Corinto, uma cidade onde chegava muita gente na cidade, devido aos navios cargueiros. Então, chegava muita gente na cidade e também saía muita gente da cidade de Corinto. Então, grande pela sua infraestrutura para a ocasião, grande pelo seu potencial comercial, pelos os recursos econômicos, mas também a outra grandeza que é dita de Corinto se dá pelo lado da grandeza no que diz respeito à corrupção, que diz respeito à imoralidade, no que diz respeito à idolatria. Na cidade de Corinto havia um templo a uma deusa chamada Afrodite, onde tinha cerca de 1.000 prostitutas cultuais, onde durante a noite elas desciam para a cidade e ali então eram usadas práticas de orgias, de imoralidades sexuais, e o desdobramento que traz estas imoralidades para
uma sociedade. Portanto, esse é um breve contexto da cidade de Corinto, e este é um contexto aonde a igreja de Corinto foi plantada. Diga-se passagem, a igreja de Corinto ela foi plantada pelo apóstolo Paulo, e o registro está em Atos capítulo 18, a partir do verso 1. Eu quero compartilhar com vocês também. Atos capítulo 18, a partir do verso 1, lemos assim: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se dele. Na providência de Deus, num decreto que Cláudio, o imperador, baixa, Áquila e Priscila foram viver em Corinto. Na providência de Deus, Paulo encontrou-se com este casal. Então, seguindo esta narrativa de Atos 18, o verso 3 diz assim: E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E aí, seguindo a narrativa, lerei até o verso 11, nos é dito assim, Lucas registra da seguinte maneira: Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as suas vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vejam, os irmãos, como é que nasceu uma igreja nesta ambiência de grande adversidade, como nasceu a igreja de Corinto no contexto de uma cidade, apesar, conforme dissemos, apesar da sua grandeza, do seu potencial comercial, mas também da sua grandeza no que diz respeito à imoralidade, à prostituição, à idolatria e o desdobramento de tudo isto. Nasce uma igreja, e como esta igreja nasce? Ela nasce centrada na pregação da palavra. Ela nasce centrada no anúncio de que Cristo é Jesus. Nós verificaremos no capítulo inicial da primeira carta aos Coríntios, a mensagem que Paulo vai dizer que para os homens que não recebem a Cristo é loucura, a mensagem da cruz. Mas para aqueles que creem é ponto de salvação. Então, vejam os irmãos que Paulo, ele ouve do próprio Deus, conforme lemos em Atos capítulo 18, verso 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, a garantia que ele, Paulo, teve do sucesso do trabalho ali naquela cidade,
a cidade de Corinto, a garantia que ele teve do progresso do trabalho que estava tendo início, a garantia foi do próprio Deus. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. É a providência de Deus, é o método que Deus usa, é o meio que Deus usa para despertar homens e mulheres da sua condição que está morta em delitos e pecados. E vejam, os irmãos, esta garantia que Deus deu a Paulo chega ao ponto de Deus dizer, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ouçam isso, meus irmãos. Nesta introdução da primeira carta aos Coríntios, o próprio Deus dizendo ao apóstolo, você não desista do trabalho, você não saia da cidade agora, você pregue a palavra, você não tema aquilo que pode ou vão almejar fazer contra você. E qual é a garantia que Deus dá também? Eu tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, eu tenho ovelhas que estão fora do aprisco. Elas estão nesta cidade. Elas estão nesta cidade tão perversa. Elas estão nessa cidade tão idólatra, elas estão nesta cidade com tanta imoralidade. Elas estão nesta cidade. Elas precisam ouvir a palavra. E aí nós vamos lembrar aquilo que as Escrituras nos ensinam em Romanos, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, Paulo permaneceu ali por 1 ano e 6 meses. Ele permaneceu focado naquilo que o Senhor determinou a ele, ensinando entre eles a palavra de Deus. Nasce, portanto, a igreja ali em Corinto. Tempos depois, Paulo, ele recebe algumas informações, alguns relatórios da condição da igreja, do estado da igreja. E eu gostaria, antes até mesmo de falar desta condição, deste estado da igreja, eu gostaria de destacar e procurar também desfazer uma imagem que nós traçamos e às vezes aprendemos a respeito da igreja de Corinto. Nós aprendemos, e hoje falaremos sim, dos problemas que marcaram a vida daquela igreja. Porém, irmãos, vale ressaltar, já na introdução desta primeira carta, a maneira com que Paulo dirige-se a esses irmãos, o tratamento que ele dispensa a esses irmãos. Vejam os irmãos. Capítulo 1, o verso 2, Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. A despeito de todos os problemas, a despeito de todas as provações daquela igreja, até mesmo todos os desvios que eles apresentaram com os seus comportamentos, com as suas atitudes, mas observem outra vez o verso 2 do capítulo 1. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, vejam os irmãos que Paulo apresenta esta igreja como igreja de Deus, como santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ele, então, vê nesta igreja a marca de um novo nascimento. Ele vê na igreja de Corinto que ela é composta de homens e mulheres que foram regenerados. Claro que, apesar de ter um novo nascimento, apesar de serem
regenerados, apesar de serem justificados, eles, assim como nós, não são glorificados ou não tinham seus corpos glorificados. Aquilo que podemos parafrasear de Paulo escrevendo aos Filipenses, aquele que começou a boa obra. Começou. Nós estamos, por assim dizer, em construção. Assim como aqueles irmãos ali da igreja de Corinto também estavam em construção, também estavam sendo modelados pelo Senhor, modelados pela palavra do Senhor. E esses irmãos, conforme já dissemos, eles vieram de um contexto extremamente adverso, de uma sociedade de grande libertinagem, de uma sociedade com vícios os mais diversos. De lá é que eles foram chamados, de lá que eles foram retirados pelo poder da palavra, conforme vimos em Atos capítulo 18. Mas alguém disse, e eu creio que com bastante propriedade, que a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela não deveria ser estudada, exposta versículo por versículo, mas que, na verdade, ela deveria ser exposta problema por problemas. E aqui, irmãos, nós apresentaremos um pouco mais à frente alguns dos problemas desta igreja. Mas quando, no capítulo 1, a partir do verso 10, nós temos a informação de como Paulo tomou conhecimento do que estava acontecendo ali no seio da igreja em Corinto. Capítulo 1, a partir do verso 10, lemos assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O verso 11: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Então, esta é a informação que chega até Paulo. E temos aprendido, irmãos, que Paulo, como um grande pastor, como um grande líder, se ele está ali para auxiliar, ser um instrumento de Deus para auxiliar na solução de problemas, Paulo, então, diante de um problema, ele não gera outros problemas. Por que digo isto? Porque ele fala diretamente no verso 11 de quem ele recebeu as informações. E por que destaco isto? Porque quando ele diz que, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, vejam que ele está dizendo, olha, a fonte da minha informação é esta, é através destas pessoas. Falo isto para aplicar a nossa vida e a vida daqueles que congregam em nossas igrejas, porque geralmente nós difundimos problemas e notícias no seio da igreja com expressões assim, todo mundo está sabendo, todo mundo está falando, eu vou te falar, mas você não precisa dizer quem é que me informou ou quem é que está falando. Ou seja, aparentemente, almeja-se resolver um problema, mas gera-se outro problema, porque de uma forma genérica, todo mundo está falando, todo mundo está dizendo. E Paulo, na sua sabedoria,
como um grande líder, nos outorga uma lição preciosíssima. Ele diz: olha, eu recebi o relatório pelos da casa de Cloé. Então, ali todo mundo sabe de onde está vindo a informação e quem são essas pessoas que estão passando essas informações e de forma segura, de forma contundente. Pois bem, dito isto, meus irmãos, nós vamos aprender ou vamos tomar conhecimento, e mais uma vez dizendo de uma forma bastante panorâmica, os problemas que existiam ou existiram dentro da igreja ali de Corinto. E o primeiro problema, meus irmãos, era o partidarismo. Isto nós encontramos capítulo 1, o versículo 10, versículo 12, o capítulo 3, o versículo 3 e o verso 22. Se for possível, comentaremos detalhadamente um ou outro problema. Então, este é o primeiro problema. A igreja estava composta de grupos partidários, pelo menos 4 grupos partidários ali dentro da igreja. Farei uma breve amostragem do que estou falando para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 12, por exemplo, leio para os irmãos. Refiro-me, diz Paulo, ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Observem que aqui a igreja apresenta uma característica de uma igreja dividida em partidos. Eu aprendi e quero dividir com vocês que alguém disse que existia ali em Corinto o partido de Paulo, que é chamado o Partido Progressista de Paulo. Também existia o partido, como ele mesmo disse no verso 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e o outro dizer: eu de Apolo. Apolo foi um grande pregador, conhecedor da filosofia, certamente articulava e colocava as palavras com muita segurança. E alguém disse que, então, havia o partido filosófico de Paulo. Mas havia um outro grupo que dizia que eu sou de Cefas, e isto foi classificado como o partido conservador de Pedro. Pedro, um homem zeloso pela igreja de Cristo. Mas havia também um quarto partido, e este talvez fosse o partido dos partidos, que é chamado Partido Cristão de Jesus. Porque o texto nos diz que, finalmente, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12, Paulo diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e um outro grupo dizer: e eu de Cristo. Talvez este grupo fosse o grupo que mais se apresentasse como os mais santificados, os mais íntimos de Jesus, os mais próximos de Jesus, e quem talvez não fizesse parte deste grupo, deste partido, estava fora, estava varrido, banido da comunhão, da convivência. Irmãos, pode parecer-nos que isto só existiu na igreja de Corinto. Pode parecer, então, que devemos deixar essa temática somente lá dentro do primeiro século. Mas creio que, de bom juízo, creio que numa boa meditação, nós podemos trazer isto, transportar isto para o século XXI, para a igreja contemporânea, para a igreja de Cristo. E certamente, irmãos, nós
encontramos, infelizmente, esta temática no coração da igreja. Não poucas vezes a igreja dá sinais de que eu gosto mais de ouvir o pastor tal, eu gosto mais de ser liderado por fulano, eu gosto mais quando alguém canta desta maneira, então tem aquele grupo que é o grupo que é do pastor Y, o outro é do pastor X, o outro é do líder ou da líder tal. A igreja fica como fragmentada, dividida. E Paulo, ele censura tais coisas, de tal maneira que no capítulo 3, a partir do verso capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo, ele levantou esta problemática, ele tomou conhecimento, mas ele também apresentou a solução. Se não, vejamos, irmãos, capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, este tipo de comportamento demonstra imaturidade. Este tipo de comportamento demonstra uma falta de crescimento, de avanço na maturidade cristã. E ele segue dizendo: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E ele segue, verso 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é isso que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ouçam. Verso 5, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Este é o argumento de Paulo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? São servos. Quem são os pregadores, os pastores, os fiéis anunciadores da palavra do tempo de hoje? Eles não são nenhuma celebridade, meus irmãos. Não são e nem devem ser. Aqueles que se apresentam como tal devem ser rechaçados, devem ser deixados de lado. Mas estou pensando aqui em homens que realmente são vocacionados, em homens que realmente são chamados para o ministério e fazem isto como servos submissos à vontade e à orientação de Deus. O argumento de Paulo, capítulo 3, o verso 5, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E ele então segue, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. É isto que Paulo quer que a igreja de Corinto veja, e é isto também, meus irmãos, que a igreja de Cristo no tempo presente precisa compreender. Cada um de nós. Nós, então, não somos nenhum superstar, nós não somos nenhuma celebridade, nós, então, não estamos na igreja para termos o partido A, o partido B, mas Paulo diz, olha, porque de Deus somos cooperadores. Todos nós, então, devemos olhar desta maneira. Somos cooperadores. Grande privilégio que o Senhor nos concede. Grande graça que o Senhor concede aos que o temem, aos que pertencem à sua igreja.
serem cooperadores de Deus. E ele então diz: lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Este é o primeiro problema que Paulo encontra e toma conhecimento da igreja de Corinto. Não será possível, irmãos, trabalhar cada um deles, mas hei de mencioná-los então. Nós encontramos o segundo problema no capítulo 5, verso 1, verso 9, verso 11, capítulo 6, do verso 9 ao verso 11 também. O problema é a impureza. E a impureza no que diz respeito à impureza moral. Só é possível fazer um apontamento breve, mas capítulo 5, o verso 1, Paulo diz assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Observem, Paulo diz, olha, é tão absurdo o que está acontecendo no seio da igreja, que nem neste mundo lá fora, tão imoral, do qual vocês foram tirados, nem neste mundo lá fora, tal imoralidade acontece. E aí estava acontecendo um duplo problema. Por que digo duplo? O problema de haver esta imoralidade e o problema de não haver uma reação da parte da igreja. O verso 2, Paulo vai dizer, capítulo 5, e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, vejamos, está acontecendo esse gravíssimo problema de imoralidade e um gravíssimo problema da não reação da igreja, da conformidade da igreja com esta situação. Então, este é um segundo problema que Paulo encara e encontra na igreja de Corinto. Um terceiro problema que podemos mencionar, capítulo 6, o problema do litígio, ou seja, aqueles irmãos, além de terem problemas de relacionamento, de convivência entre eles, ainda ousavam não resolver entre si os seus problemas. Isto, meus irmãos, foi grave para a igreja de Corinto e é grave também para a igreja de Cristo no tempo presente. Capítulo 6, o verso 1, lemos assim: aventura-se alguém de vós, tendo questões contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Paulo não está dizendo com isto que é para acontecer problemas de relacionamento entre os cristãos. Não é para acontecer. Não deve acontecer. Mas todos nós, assim como aconteceu na igreja de Corinto, todos nós sabemos que acontecem problemas. O argumento de Paulo é, olha, não é para acontecer, mas quando acontece algum problema, é esperado que este problema seja resolvido entre os irmãos. O princípio cristão, se o teu irmão pecar contra ti, vá a ele, resolva com ele, perdoe a ele, restaura a convivência. Este é o princípio cristão ensinado pelo próprio Jesus Cristo. Mas o que estava acontecendo com a igreja de Corinto, e Paulo, então, precisa relatar isto e precisa auxiliar esses irmãos e corrigir tais coisas. Este é um problema, mas Paulo vai, então, auxiliá-los para que haja uma correção. Só é possível fazer
estes apontamentos, mas Paulo, no capítulo 6, verso 5 e verso 7, ao verso 7, vai dizer, olha, para a vergonha vou-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Olha o argumento de Paulo. Será que, como santos, como salvos, como membros do corpo de Cristo, vocês, além de não conseguir resolverem, ainda vão se submeter àqueles que são iníquos, são incrédulos? E ele diz, verso 7, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós. Este é o argumento. Não é para acontecer. Ele diz, olha, o fato de acontecer já é uma derrota, mas é dupla derrota não conseguir resolver, ter que recorrer, então, aos tribunais da cidade de Corinto. E aí, irmãos, nós podemos seguir apresentando outros problemas que ocorreram no seio da igreja de Corinto. Capítulo 7, nós encontraremos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 40, todo o capítulo é dedicado aos problemas quanto ao casamento, quanto ao abandono, a separação de homens e mulheres. E isso se deu, irmãos, também pelo contexto do qual esses irmãos e essas irmãs foram retirados. Paulo, ele não contradiz o ensino das Escrituras Sagradas quanto o homem e a mulher unir-se, o homem e a mulher viver em casamento, viver em união conjugal. Não. Mas Paulo diz, olha, diante dos sofrimentos, das perseguições que estão destampando diante da igreja, é até melhor que aquele que esteja solteiro não se case. Mas ele vai dizer, vai argumentar, ok, não se case para poder dedicar-se totalmente ao Senhor. Mas ele vai dizer, olha, porém, se não é possível manter-se puro, manter-se casto diante de Deus, então é melhor que se case, sabendo que o casamento também tem os seus benefícios, mas o casamento também traz as suas obrigações, traz também consigo os seus pesos, traz também consigo as suas responsabilidades. Este é o tratado que Paulo faz em 1 Coríntios, capítulo 7. Um outro problema que destampa diante da igreja é a questão da idolatria. Uma idolatria que já acontecia na sociedade e que esta idolatria acabou também entrando para o convívio ou trazendo confusão para o convívio da igreja. Será que podemos comer carne que foi sacrificada a ídolos? Será que podemos fazer essas coisas sem nos sentir culpados, sem estar pecando? Capítulo 8, o apóstolo Paulo vai tratar disto, capítulo 8, do verso 1 ao verso 13, capítulo 10, do verso 1 ao verso 33. Veja, os irmãos, que foram muitas demandas que se destamparam diante do apóstolo Paulo. Esta carta, porém, é uma carta que Paulo escreve para corrigir, para auxiliar esses irmãos, para instruí-los em posturas corretas que era desejável para os crentes daquela época, mas também que deva ser almejado para os crentes do tempo presente. Um outro problema que Paulo enfrentou com a igreja de Corinto diz respeito à ordem do culto. E nós encontramos isto
no capítulo 11, verso 5, versículo 20, capítulo 12, o verso 1. Um outro problema, parece que é isto mesmo, irmãos. Expor a carta de 1 Coríntios, é possível expor esta carta pelos problemas que a igreja tinha, que a igreja possuía. Era o problema do desprezo à ceia. E nós encontramos isso no capítulo 11, do versículo 1 ao verso 34, mas, sobretudo, a partir do verso 23. Paulo encontrou ali aqueles irmãos desprezando uns aos outros na celebração da ceia, não entendendo a comunhão promovida pela ceia do Senhor, a necessidade do homem olhar para si mesmo, examinar a si mesmo. Então, capítulo 11, a partir do verso 23, nós encontramos Paulo deixando instruções claras, precisas, para aqueles irmãos, como deveriam agir diante da ceia do Senhor, como deveriam comportar-se diante da ceia do Senhor, como deveria examinar-se diante da ceia do Senhor, como deveriam sondar se estavam doentes, se estavam enfermos ou se até mesmo estavam mortos para com aquele serviço diante do Senhor. Um outro problema que nós encontramos, e Paulo encontrou na igreja de Corinto, foi a ignorância com respeito aos dons. E isto ele trata em 1 Coríntios capítulo 12 e também em 1 Coríntios capítulo 14, do verso 1 ao verso 15. Vejam que foram muitas demandas que Paulo teve que enfrentar. Mas também houve, irmãos, uma grande demanda que Paulo teve que enfrentar, e eu quero encerrar este panorama, portanto, desta primeira carta aos Coríntios, focando neste item. Paulo teve que encarar a questão da dúvida que aqueles irmãos passaram a ter quanto à ressurreição. Se o crente haveria de ressuscitar, se a ressurreição era uma realidade. Então, no capítulo 15, há um verdadeiro tratado sobre a ressurreição. Eu quero dividir alguns versos com os irmãos e também aplicar aos nossos corações, porque Paulo vai argumentar a respeito da ressurreição e ela não teve, este ensino não ficou somente para a igreja de Corinto. Este ensino também é a base de nossa fé, é a base de nossa esperança, é a base da razão de nossa esperança. Por isso, capítulo 15, a partir do verso 1, ele diz, olha, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E agora Paulo passa a apresentar as evidências históricas da ressurreição de Cristo. Ele vai dizer, olha, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora enquanto ele está escrevendo, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim,
como um nascido fora de tempo. Ele prossegue, então, mostrando este exemplo deste encontro que ele teve com o Cristo ressurreto. Ele vai dizer, então, a transformação que isso gerou em sua vida, o poder do Cristo ressurreto. Ele diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam ele, assim pregamos e assim crestes. E ele vai dizer então, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ele segue então com o seu argumento. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ou seja, tudo que ensinamos, tudo que pregamos, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês creram, não tem valor. Porque é vã. E ele então segue, versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vejam, os irmãos, que grande adversidade que Paulo enfrentou. Vejam, os irmãos, como é possível penetrar falsos ensinos no seio da igreja, trazendo confusão, trazendo dúvidas, e vejam que isto pode até mesmo tomar alguns da sua fé, levando-os a desfalecer na sua fé. O que Paulo argumenta tem grande valor para nós, porque ele diz, capítulo 15, o verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Se você crê em Cristo simplesmente para resolver problemas temporais, se você crê em Cristo simplesmente para resolver problemas de saúde, problemas de emprego, problemas em família, você está crendo em Cristo somente para as temáticas desta vida. E ele então disse, a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Mas ele segue, e eu não seguirei a leitura por uma questão de tempo, e fecho aqui este resumo da carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que a nossa esperança, ela está pautada em um Cristo ressurreto, e a nossa esperança também está pautada que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos em Cristo Jesus e temos uma vida agora, mas uma vida eterna em Cristo Jesus. Pois ele mesmo diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O próprio Jesus vai nos dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Que
Que o Senhor nos conceda graça para entendermos a grandeza de sua palavra, a grandeza dos ensinos de sua palavra e que sejamos edificados através de sua palavra. Deus nos abençoe. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.